Aqui está dizendo, tá? Adicionar um convidado. Isso. É ele? Ainda não tem. Olá, pessoal. Boa noite. Vamos iniciar mais uma livezinha aqui da RC, né? Doutor Tiago. E aí, consegue me ouvir? Já estamos aqui ao vivo. Isso. Aguardando aqui, doutor Tiago, um pouquinho, né? Para que a gente possa dar início, obviamente, a essa live, que eu espero poder ajudar, né, de alguma forma, tá? Agradeço aí a vocês que estão conectando, já estão aqui online, já estão participando de alguma forma, acenando. Obrigada pela participação, tá bom? Aguardando mais um pouquinho só, doutor Tiago. E aí? Olá, doutor Tiago. Opa, Leda, tudo bom? Tudo bem? Consegue me escutar? Consigo sim, você está me escutando bem? Tá, tudo em paz. Bom, gente, Pronto. vamos iniciar aqui uma livezinha. Espero poder ajudar vocês de alguma forma. Estamos aí contando com a participação, né, do nosso convidado, na verdade, parceiro, não deixa de ser, né, doutor Tiago? Doutor Tiago Barbosa, tá? Da Cabral Associados. E aí eu deixo aberto aí ao senhor, se quiser tratar mais algum detalhamento aí na apresentação, fica à vontade, doutor Tiago. Boa noite, Leda. É um prazer enorme estar participando aqui com você, com toda a equipe aí da RC Contábil, da assessoria aí, em nome do nosso amigo, grande parceiro e amigo Roberto Cavalcante e Rebeca. E estamos aqui para tirar dúvidas, ser mais uns questionamentos desse levantado, que tem tido uma demanda muito grande, né, principalmente dos empresários, Leda. A gente sabe que tá, um momento não está fácil, né? Cada vez mais o mercado fechando, né? E um cenário que a gente está vivendo de total normalidade do que já presenciamos. Então, estamos aqui para contribuir e para tentar tirar o maior possível de dúvidas e questionamentos sobre toda essa pandemia e todas as MPs que o governo tem editado aí. Exatamente. E aí eu já ia começar exatamente, não tem como a gente falar de pandemia e não tratar, logicamente, dessas medidas provisórias, ou melhor, dessas medidas que eles trouxeram, né, com o intuito, na verdade, de reduzir esses impactos que a gente sabe que não tem como fugir, né, seja na questão econômica, seja na questão trabalhista. E aí, assim, doutor Tiago, eu queria iniciar, na verdade, já com a questão da medida provisória 936, é claro. Ela tem sido um terror ultimamente, né, tanto na questão dos entendimentos e da prática do negócio mesmo. Isso tem, na nossa prática, por exemplo, né, a gente tem tido problemas assim, de como, e isso é uma coisa, inclusive, que a gente quer tratar aqui e trazer à tona, pessoas que estão, ou melhor, empresas que estão trazendo as reduções e as suspensões. E aí, assim, na prática deles, do dia a dia, acaba que isso não está fluindo da forma teoricamente que deveria, né? A gente sabe que a teoria é uma coisa, na prática acaba acontecendo outros deslizes. Assim. E a gente quer passar uma segurança, inclusive, para o nosso cliente, por exemplo, de que forma eles poderiam... Vou citar um exemplo, na verdade. Pessoas que estão em suspensão e que acabam indo trabalhar. A gente sabe que a medida, por exemplo, ela não permite esse tipo de... É verdade, essa conduta. Então, que reflexo isso teria para as empresas que estão adotando esse tipo de procedimento? Pronto. Então, Leda, o primeiro reflexo é a suspensão desses auxílios que estão recebendo o empregado.
Então, isso aí de imediato, uma fiscalização batendo, esse benefício dele é suspenso, ele não vai mais receber pelo governo, retorna na folha da empresa e a empresa vai pagar uma multa. Se for denúncia ou então presencialmente, né, os fiscais do trabalho, então essa multa aí varia, né, de 10 a 100 salários mínimos, vai depender do porte da empresa. Então, se o governo editou essas medidas, justamente para tentar segurar o máximo possível a empregabilidade. Porém, a gente tem que ser realista, que muitas empresas não vão conseguir segurar depois, pós suspensão, pós redução, pós usar todos os requisitos que as MPs trouxeram. Isso é fato, a gente tem tido muito questionamento sobre isso, e nada mais que vocês aí, no dia a dia, estão vivenciando isso, porque até agora, todas as demandas estão indo para os contadores, estão indo para o escritório de contabilidade. Juridicamente, as demandas ainda não começaram a surgir. Eu sei que já tem alguns casos, já algumas medidas, alguns mandatos de segurança, algumas medidas já sendo adotadas, mas, enfim, teoricamente, na prática, aquele volume de ações ainda não está sendo judicializado. Então, está tendo ainda, esse primeiro momento, as demandas com os escritórios de contabilidade. É justamente isso que está surgindo, muitas dúvidas, muitos questionamentos e sobrecarregando os próprios escritórios, os próprios funcionários, que tem escritório aí que fez trabalho home office, teve a redução da jornada de trabalho, teve suspensões, mas a demanda está acontecendo para vocês, né? Então, é muito importante que, quando se aplique alguma das medidas, seja ela redução, suspensão, home office, teletrabalho, que seja realmente praticado. Se o empresário pensa, se o empregador pensa em aplicar alguma dessas medidas, né, algum desses artifícios da medida provisória, cumpra na sua integralidade. Senão vai vir uma multa que não é barata, volta o encargo da folha salarial para a empresa e sai do governo. E, além disso, eu entendo até que a gente não sabe nem como é que isso vai ser tratado dentro dos tribunais, né? Porque, assim, há casos, inclusive, de pessoas que estão reduzindo carga horária e já chegaram a citar a possibilidade de dar hora extra. Há um pouco de incompatibilidade nessa situação, né? Como é que você reduz horas e vai querer que o empregado tenha hora extra? Isso, assim, acaba trazendo para a gente uma demanda. Até para explicar é complicado. Como é que a gente consegue reduzir horário e ainda assim conceder horas extras? Então, isso vem ocorrendo na prática nossa também, no dia a dia também. Uma das coisas também, doutor Tiago, que aí a gente não tem como também fugir dela, e eu não sei se pelo atropelo das informações o pessoal vem pedindo muito, são as demissões, assim, uma atrás da outra. Muitos não querem pagar os devidos direitos, digamos assim, e a gente sabe que a medida provisória 927, né, e aí ela trata daquela historinha lá da força maior. E aí aqui eu queria que você pudesse trazer para a gente, assim, primeiro a característica do que vem a ser força maior. Como caracterizar isso para fins realmente de uma demissão, de um desligamento futuro, da forma que realmente deve ser de acordo com a parte, né, com a questão da legislação trabalhista. Vamos lá. A força maior, ela já era inserida na CLT. Já está lá no 501, que especifica o que seja força maior, e o 502 como proceder. Isso já tem lá na CLT, mas a gente nunca tinha passado por uma fase, um momento desse, em chegar até ser utilizado. Poderia ter, em casos onde existem desastres naturais com mais frequência, né? No nosso país a gente sabe, ultimamente teve aqueles de Brumadinho, tiveram outros que realmente afetou toda uma cidade inteira, né? Então, ser mais utilizado nesses casos. Mas a nível nacional, isso é o primeiro fato, o primeiro caso que estamos vivenciando. Então, o empresário, quando ele vai definitivamente fazer a demissão de um funcionário através do requisito da força maior, utilizando-se, principalmente agora a MP, ela ratifica isso aí, ele tem que tomar certos cuidados. O principal
a sua empresa fechou as portas, faliu, ou então teve uma queda drástica de sua receita, fechamento de filiais e tudo mais, se sim, eu vejo, até pela própria CLT, pelos próprios artigos, que é possível fazer a demissão do funcionário nos requisitos da força maior. Porque não dependeu do empresário, do empregador, o fechamento da sua empresa. Foi realmente acometido por um ato de cima, um ato governamental, seja ele do governo federal, do governo estadual e municipal, que veio à cadeia e todos decretaram estado de calamidade. E com isso, fechamento de comércio, isolamento social. Então, assim, o empresário ele foi pego de surpresa com isso também. Não tem como ele ter receita e manter um quadro de funcionários por espontaneidade. Então, teve uma medida, ele queria estar aberto. Pergunta a qualquer empresário qual é o que ele não queria estar com as portas abertas, por mais da pandemia. Que todos iam abrir, todos queriam estar trabalhando, gerando emprego, gerando renda. Apesar de termos uma dificuldade assim, e um movimento social muito grande sobre a saúde. Lógico, o direito à saúde muito mais pertinente e no momento atual, mais, como é que diz, importante do que uma própria economia. Mas não deixa de ter a economia do seu lado de importância. Então, ele tem que estar, principalmente, baseado e documentado que a sua empresa fechou as portas de uma hora para outra, faliu, quebrou, não teve condições, não tem condições de manter o seu quadro de funcionários. Não apenas ele utilizasse desse artifício de força maior, que a gente sabe que tem muitos que estão aí fazendo, tentando desvirtuar os direitos trabalhistas e não pagar efetivamente, utilizando desse artifício, desse artigo, né, da força maior. E não é bem assim. Então, ele tem que realmente provar que sua empresa fechou pela uma ordem superior, uma ordem de Estado. E não simplesmente vir, se ele já vinha ruim, se mal administrada a sua empresa, terminou, quando fechar as portas, terminou realmente de falir. Mas isso só não é suficiente para ele utilizar-se da força maior do artigo e fazer a demissão sem fazer os pagamentos das verbas rescisórias e indenizatórias de um trabalhador. Então, tem todos os requisitos, principalmente para o empregador não gerar um passivo trabalhista pior do que ele já pode ter vindo. Está vindo. Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado com isso, muitos requisitos são necessários. E, principalmente, a empresa tem que ver se realmente vai valer a pena ele estar com o tipo de demissão que ele vai fazer. E isso impacta muito na frente. Isso vai impactar muito para frente. Principalmente para essas empresas que, assim, a gente sabe que com esse impacto econômico, na verdade, para as empresas, algumas certamente não vão conseguir ficar, não vão conseguir permanecer. Outras certamente permanecerão. E isso é uma dúvida nossa, inclusive, sobre esses impactos daquelas empresas que, obviamente, demitirem seus empregados, né, desligarem seus empregados, e, de repente, ela, enfim, consegue permanecer no mercado. Como é que isso vai se refletir? Qual é a visão que vocês têm em relação a isso, dessas empresas que vão precisar readmitir em casos futuros? Porque, assim, a gente está trabalhando, na verdade, de uma forma muito obscura. A gente não sabe quando é que isso passa, se pode parar amanhã ou não, pode permanecer mais tempo. E, inclusive, eu acredito que isso foi uma das situações que assim, em que as empresas acabaram atropelando e, assim, já de cara entraram nas situações das medidas, porque era uma forma que elas estavam paralisando. Mas, assim, inclusive a medida 927, ela trouxe outros recursos que seriam as férias. Mas nós temos casos na prática, inclusive, doutor Tiago, que empresas já concederam férias, já deram férias que iriam vencer, e agora tem que retornar e não podem retornar, e aí o que fazer? Então, assim, nós temos aí dentro duas situações específicas. Uma seria realmente como tratar dessas readmissões, qual é a visão que vocês teriam dessas empresas que vão permanecer no mercado e que certamente vão precisar fazer novas admissões, readmissões. Qual o impacto disso de forma, né, jurídica? Como é que vocês têm, que visão vocês têm dessas empresas futuras? Pronto.
Só voltando aqui um pouquinho o tema que a gente estava, Leda, sobre a força maior, Rebeca que fez dois comentários, né? Que, sério, a pessoa está indo mal, o Estado piorou as coisas. E achei que poderia usar a força maior quando já estava mal e a pandemia piorou as coisas. Então, Rebeca, eu estava dando uma lida aqui mais aprofundada e vi que tem umas ressalvas na própria lei, no próprio artigo da 502, que não basta só você ter o decreto realmente do Estado, a força maior do Estado em ter que fechar suas portas. Se você já vinha mal, a sua empresa já era a justiça, pela CLT, a gente vendo ao pé da letra, está vendo você como um mau administrador. Está vendo você como um mau administrador. Já vinha ruim, já terminou de piorar. Foi. Mas aí a gente tem que ver documentalmente como é que essa empresa vinha se portando anteriormente à pandemia. Se ela já realmente não tinha condições de se manter, aí o governo terminou de piorar, ou ela só estava uma bola de neve no mercado. Então, são fatos que tem que ser realmente bem instruído, bem detalhadamente mesmo, vendo as finanças da empresa como ela já vinha. E a justiça, pode ter certeza, que vai olhar de maus olhos. Aquele empregado que der entrada na justiça dizendo que recebeu só metade do seu FGTS, não foi recolhido foi feita a sua demissão pelo trabalhado ou indenizado, né? Sua rescisão trabalhado ou indenizada, não vai ser pago. Trabalhada não vai ter como, porque a empresa está fechada, né? Indenizado pela situação da força maior. Então, realmente tem que ver, e nesse tempo, a justiça vai olhar com uns olhos bem atentos sobre essa questão das demissões. Então, é bom que se diga que como realmente essa empresa se deu para fechar perante a pandemia. E voltando já aqui ao seu tema, é uma situação complicada, viu, Leda? Porque a empresa, esses MP foram tudo criados a final de março para abril. Muitas empresas já, 927, vamos recorrer à antecipação de férias, tal, tentando segurar os postos de trabalho, porque entendia-se que em junho nós já teríamos aí um mercado normal, né? Pelo menos retornando. Ninguém sabe, a gente ainda não sabe quando isso vai acabar. Ninguém tem previsão. Presume que daqui a um mês, daqui a 2 meses, mas aí, desde março que a gente já vem com isso. Deu abril, maio, e aí, já estamos dia 10, dia 11 de maio já, praticamente é metade do mês. E o comércio ainda tem decreto aí até o dia 18. Vai se prorrogar mais ainda. Então, as empresas já começaram a usar os artifícios que tinha. Qual era? Antecipação de férias. Aí, teletrabalho, home office. Aí veio a 936, pode fazer a redução do trabalho, pode fazer a suspensão. Está todo mundo implementando. Chegou o começo de abril, já todo mundo implementando a suspensão do trabalho. Redução, queria livrar a folha. Mas aí, até agora, o impacto que eu vejo que vai ter para essas empresas, o que é? Quem deu a suspensão no começo de abril, para o final de maio, seus funcionários estarem retornando. Uhum. O que é que essa empresa vai fazer com esse funcionário se suas portas ainda estão abertas? Ele vai ter que garantir por mais, igual o período da suspensão, os 60 dias, a estabilidade. Exatamente. Inclusive, eu estou vendo uma perguntazinha, inclusive de uma pessoa que faz parte da equipe, eu achei interessante, possivelmente tem alguma coisa na prática, Tiago. Como é que ficam essas questões dos acordos quando você está dentro da medida provisória? Como é que a gente consegue fazer algum tipo de acordo? Tá? Daquele acordo, e eu acredito que aí está nos remetendo lá àquela questão da reforma trabalhista. A possibilidade de fazer acordo. Há a possibilidade de ser feito acordo quando os empregados estão dentro da questão da medida provisória? Seja pendente, seja por redução, seja por suspensão? Os acordos é o seguinte: se você fez a suspensão de contrato do funcionário, 60 dias. O funcionário agora, no final de maio, digamos que fez em abril, começo de abril e maio, né? Começo de junho ele retorna, mas as empresas estão fechadas. Ou então ele vai abrir parcialmente por delivery ou por alguma outra forma que o governo
sua empresa está enquadrada nas medidas que o governo liberou. Construção civil, já voltou. Tem umas séries que possam ser enquadradas. Então, aí você pode fazer um novo acordo. Ó, agora vamos para a redução de jornada e de salário. Mas esse novo acordo, ele não pode ultrapassar 90 dias. Ele já usou 60. Ele só vai poder usar desse novo acordo 30 dias de redução e suspensão. A mesma coisa na redução e suspensão. Se você redução de jornada de trabalho e salarial. Se você usou só 30 dias, você pode usar os 60 permitido pela suspensão. O que você não pode prorrogar são os 90 dias, que é o final de tudo, que é das reduções. Se você usou 60 da suspensão, você tem ainda mais 30 para usar de alguma forma das reduções. E qualquer forma de acordo que venha para ser benéfica, para ser ajustada ao tipo de contrato, ela está valendo. Você pode estar aí combinando, estar acertando com o seu funcionário. Na verdade, a pessoa está sendo bem específica em relação à questão do acordo entre as partes, no caso de pedido de demissão. E aí, eu não sei se seria bem dentro desse aspecto. A gente sabe que a reforma, quando ela trouxe aquela história lá da possibilidade do acordo entre as partes, eu acho que essa é a dúvida focada dela, se a gente poderia fazer. Mesmo estando a gente pode fazer, desde que a gente receba esses contratos. Pode fazer. Os contratos, os acordos. O contrato está suspenso, não é isso? Isso. O contrato, no caso prático, o contrato está suspenso. Isso. Foi suspenso pelos 60 dias. Certo? Isso. E aí, antes dos 60 dias, quer fazer o acordo de demissão entre as partes? É assim? Ou pós os 60 dias que o funcionário tem que retornar e ele ia estar na estabilidade? Não, existe a questão da estabilidade também. Inclusive, eu já vi algum comentário aí da própria Rebeca a respeito, mas esse não seria o caso. Ele estaria dentro do processo do acordo, seja de suspensão ou redução. E aí, de repente, o empregado deseja sair. Ele pede para sair e quer fazer um acordo com a empresa. Pode se utilizar do acordo. A reforma trabalhista. Da reforma, aí é o depósito, né, do FGTS, continua sendo dos 20%, da liberação, e o saque dele seria 80%. Ele perderia o seguro-desemprego, né? O seguro-desemprego ele não teria... ele não tem direito. Ele não faria jus, porque era um pedido, né? Em acordo, ele receberia os 80% relativa ao que ele tem do FGTS. Tranquilo, isso aí pode se fazer. Não é porque ele assinou um acordo na MP que ele não possa fazer o tipo de acordo. Exatamente. O que não pode é a empresa arbitrariamente ou unilateralmente querer que ele faça esse tipo de acordo sem ele proceder. Aí ele pode se negar. O funcionário ele pode se negar a qualquer momento. Inclusive de fazer qualquer acordo, tanto na redução quanto na suspensão do contrato. Ele pode se negar. Diz, rapaz, eu não quero não fazer nenhum tipo de acordo desse, não. E durante o período, inclusive, aí já partindo para a questão de Rebeca, a questão durante esse período, a gente sabe que existe uma certa estabilidade do empregado. Né? Durante de acordo, seja por redução, seja por enfim. Por igual período que ele fez o acordo. Como é que fica essa questão desse período? A gente sabe que tem uns valores para pagar, mas as empresas elas poderão fazer também, não é isso, Tiago? A gente pode, por exemplo, cancelar o contrato, ou melhor, rescindir o contrato e pagando desde que haja o pagamento de determinada indenização dentro desse período. Da determinada indenização, Aí a empresa não pode, nesse tipo de acordo, querer utilizar-se a força maior. Ele vai ter que fazer a demissão nos moldes que for. Se for sem justa causa, vai ser o pagamento das rescisões sem justa causa. E aí o empregado vai estar em comum acordo, né, formalizando aquela rescisão de contrato. E aí ele perderia a estabilidade. Ele perderia aquele período de estabilidade porque ele estaria em comum acordo fazendo o seu pedido de demissão, né? Ou então aceitando a demissão como assim proposta pelo empregador. Mas o empregador querendo demitir, ele tem que pagar, evidentemente, tudo bem. Mas, assim, juridicamente falando, né, qual seria o reflexo disso em relação... Existiria, além da questão das multas, mais alguma outra penalidade? Que tipo de precaução, digamos assim, o empregador deveria tomar numa situação como essa? Olha, nenhuma garantia
de qualquer tipo de acordo ou qualquer pagamento desse feito ao empregador, eu poderia dizer que o empresário, o empregador teria perante a Justiça do Trabalho. Ele tem fortes documentos, aí principalmente você tem que ter documentação para isso. Nada impede de um empregado assumir um acordo e ir para a Justiça. Um funcionário assumir um acordo e daqui a pouco ele ir para a Justiça dizer que foi coagido, que foi forçado a assinar esse tipo de acordo. Nada impede. Ele pode a qualquer momento recorrer à Justiça. Mas, se o empresário tem documentação suficiente, tem testemunhas, né, dizendo que o funcionário aceitou de livre, espontânea vontade o acordo, até porque não fazia mais, ele, ou sei lá, já tinha outra proposta, ou então para ele não era mais viável ficar na empresa, nas condições que ia ter só para manter sua estabilidade aí por 2 meses, mas ele queria logo receber o seu FGTS, queria logo receber o seu seguro-desemprego, se no caso for uma demissão mesmo, né, sem justa causa. Então, há N motivos que garantem que o empresário vai ter um sucesso se o funcionário, porventura, for com demanda judicial. Então, as garantias perante a Justiça do Trabalho são, digamos, mínimas da gente dar. O que a gente dá são orientações de que ele tenha a maior documentação possível para que, numa contestação, ele consiga derrubar uma ação trabalhista, porventura, venha ter, né? Entendo. Inclusive, agora, voltando um pouquinho novamente lá para a questão da força maior, e eu sabia que isso, na verdade, é o que está pegando muitas empresas com esse intuito de fazer a demissão, ou enfim, de encerrar o contrato nessa condição, nessa modalidade. Eu estou vendo aí que tem algumas perguntas relacionadas à seguinte situação. E se porventura não voltar em junho, ainda assim a empresa não teria a condição de demitir nessa situação? Qual seria essa? Ainda assim. Se o funcionário tiver, é justamente isso que eu estava fazendo, ia fazer até, acho que até um artigo sobre isso aí. Até um outro advogado nosso do escritório, o Dr. Frederico Leal, ele fez um artigo aí, foi até publicado lá no blog da Cabral, sobre os efeitos pós-pandemia, né? Mas vamos retomar um pouco. A empresa usou a suspensão de contrato. A empresa não voltou a funcionar. E aí, como é que ficou? Ele vai ter que ter a estabilidade desse funcionário por igual período a suspensão contratual ou sua redução de jornada de trabalho salarial fez. Então, é viável as empresas estarem utilizando todos os métodos que as MPs trouxeram? Lógico, a MP trouxe para resguardar a empregabilidade. Mas vai ter empresa que não vai ter agora, em junho, condições de abrir as portas. É verdade. Quem utilizou o método da suspensão de contrato, ele vai ter que estar o funcionário lá mais 2 meses. Mais 60 dias, vai fazer como? Então, é um passivo trabalhista enorme que essa empresa está correndo. Né? Se não tem, ele vai tirar de onde? Se não está tendo renda. Então, poderia ainda, num caso desse, fazer uma rescisão ainda, é uma rescisão arriscada, né? Mas, porém, ainda é viável, sobre da força maior, utilizar o artifício da força maior. Infelizmente, eu fiz tudo o que era possível. Minha empresa não tem condições mais de se manter, não teve. Não passou o período de pandemia que a gente pensava que ia passar, era 1 mês, 15 dias, daqui a pouco mais 15, e chegamos a 2 meses já. Então, mas é um risco que a empresa está correndo em ficar com o funcionário sem ter como pagar, ou então fazer uma demissão sem justa causa e ser arriscada ter que ter o retorno do funcionário, né? E aí eu estou vendo, inclusive, o questionamento de Rebeca, né, no caso da empresa que, mesmo não podendo funcionar, se ela pode conceder um aviso trabalhado, né, para ter mais tempo para pagar, E aí, assim, eu não sei como é que ficaria numa situação como essa, porque eu também não sei se dentro desse contexto aí, Rebeca também trata daquelas pessoas que estão em caráter de acordo, seja por suspensão ou de redução. Mas eu acredito que não. Como é que ficaria nessa situação? O fato da empresa meramente não estar aberta, não estar funcionando, se ela pode conceder esse tipo de aviso. É possível? Se a empresa está trabalhando, como é que você vai dar um aviso trabalhado?
Como é que o funcionário vai prestar o serviço para você? De que forma? O funcionário voltou do término da suspensão contratual. Tá, joia? A empresa manteve o funcionário lá no período de estabilidade, igual o período da suspensão, mais 60 dias. Joia. Funcionário retorna efetivamente. Aí você, agora eu quero demiti-lo. Vai dar o aviso trabalhado. Como é que ele vai prestar esse trabalho para você? Em casa? Você vai colocar lá ele para trabalhar em home office, em teletrabalho? Mas tem empresa que não suporta. Um vendedor de tecido vai estar vendendo tecido como? O teletrabalho? É meio complicado você dar. É por isso que a força maior, ela vem e dispensa, né, as formas de pagamento de aviso, porque o trabalhado não pode dar. Se você está demitindo por força maior, como é que você vai dar um aviso trabalhado se sua empresa está de porta fechada? Se sua empresa fala, não tem rentabilidade, não tem recebimento, não tem receita para pagar o funcionário. Então você vai entrar com uma contradição aí. A primeira contradição você já vai entrar aí. Exatamente. Como é que você vai dar o aviso pago se sua empresa efetivamente fechou? Segundo o Rebeca, estando à disposição da empresa, talvez já caracterizasse o fato do empregado poder receber o aviso. Mas não é bem assim. Não, ele vai estar à disposição da empresa. Certo, você vai pagar o funcionário para estar à disposição da sua empresa? Eu entendi o que Rebeca quer dizer, para ganhar prazo para fazer os pagamentos. Isso. Certo, o aviso prévio está aqui, você vai ter 30 dias para pagar, você vai estar à disposição da empresa. Mesmo que não tenha nada. Eu entendi perfeitamente a posição de Rebeca. Mas aí a gente volta para o artifício. Se for para usar o artifício da força maior, porque sua empresa está fechada, não precisaria você fazer o pagamento. Nem trabalhado e nem o pago. Nem o indenizado. Exatamente. Ô, doutor Tiago, uma situação em que a pessoa está expondo é a questão da empresa não estar funcionando, né? E se ela quiser conceder o acordo de suspensão, como é que fica no caso do funcionário não aceitar? Existe essa possibilidade? De qualquer forma, existe. Né? Eu entendo que deve existir, mas e aí, qual é o entendimento nesse aspecto? O entendimento desse aspecto, infelizmente, é fazer a demissão do funcionário. Ele não tem outro recurso. A não ser que aí é que eu digo, vai muito por questão de gestão. Aí é o empresário, o empregador, ficar mantendo aquele funcionário. O funcionário é muito bom, não quero perder o funcionário de jeito nenhum. Então, mantém ele na folha de pagamento. Como você vai pagar? Se a empresa ainda tem um saldo de caixa, tem um fluxo para isso, mantém-se. Se tem a possibilidade e ele acha viável fazer, aí a gente vai para a medida provisória 944, que estabelece, né, institui os empréstimos para pagamento de folhas, é um recurso para ele também. Né? Ele pode fazer o empréstimo para fazer o pagamento da sua folha. Mas, infelizmente, se o funcionário não quiser, o empresário realmente não tiver como, demissão. Qual é a outra alternativa? Aí a gente teria que ver o caso mesmo específico da empresa. Se é viável ele manter esse funcionário de alguma forma. Se é viável até fazer a suspensão do contrato. Isso, na verdade, é um caso pontual, depende de cada empresa, na verdade, né? Isso, vai depender de cada empresa. Na época, acho que logo no iníciozinho, foi o que Roberto bateu muito em cima dessas situações, tratando de que cada um pudesse analisar internamente sua empresa para verificar, de fato, o que seria mais interessante naquele momento, a suspensão, a redução, enfim. E essa análise eu espero que cada um tenha feito, né? Mas a gente sabe que acaba surgindo essas dúvidas, porque na prática... outra coisa, doutor, como aconteceu, Leda, muito rápido. Específica, para a questão das comunicações aos sindicatos. A gente sabe que as medidas trouxeram, né, algumas obrigações acerca desses acordos coletivos, das normas, enfim. E como é que isso é tratado quando o sindicato não é comunicado? Na visão jurídica, então, o que é que isso pode trazer? Qual o reflexo disso para as empresas? Teve um ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi proposta por um partido, Rede Sustentabilidade, né, partido político, pedindo a inconstitucionalidade de toda a MP, né, da 936. E aí foi julgado, teve uma liminar de um ministro que suspendeu os efeitos, né, assim, da não obrigatoriedade da informação aos sindicatos. Então, todo mundo começou a enlouquecer.
Mas aí a medida não vai ter validade. Como é que a gente vai fazer para comunicar? Tem sindicato que está efetivamente atuante nesse período inteiro. Está lá do lado do trabalhador, do lado do empresariado, está atendendo às necessidades. Tem sindicato que está trabalhando mais como se estivesse na sua normalidade. Isso é fato de se reconhecer. E parabéns a toda ente sindical que está efetivamente ali defendendo os direitos dos seus associados. Mas também tem sindicatos que estão nem aí. Utilizaram-se desse caso inteiro para tentar obstruir qualquer tipo de acordo. Exato. Foi. Mas aí teve o julgamento da DI em plenário e foi derrubada. Então, passou a ter a constitucionalidade das medidas provisórias. Então, fica dispensável a comunicação aos sindicatos. Naqueles casos que tem os limites, né, salariais para fazer o tipo de dispensa ou não. Então, qualquer meio é válido para você informar o sindicato. Ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou manda uma correspondência, manda um motoboy ir lá. Enfim, qualquer meio é válido de comunicação. Quando efetivamente o sindicato está incomunicável, você não tem como, então está prevalecendo o direito do acordo do funcionário com a empresa. O sindicato depois vai para a justiça e vai questionar. Aí agora as empresas têm que ter efetivamente algum respaldo de que tentou falar com o sindicato de alguma forma. Ou um telefone e não teve resposta pelo WhatsApp, ou e-mail e não obteve resposta. De todas as formas foi tentado contactar, mas o sindicato não pode se prejudicar, nem a empresa e nem o funcionário, que eu vejo que é mais prejudicado nesse leque todo é o funcionário. Quem vai ser mais prejudicado? Quando o sindicato não atende algumas expectativas, é o próprio funcionário. Porque aí o empresário vai chegar e dizer, infelizmente eu vou lhe demitir, amigo, eu não vou nem poder suspender o seu contrato. E para você fazer a demissão, não precisa de homologação de sindicato, não precisa de ninguém. O empresário vai e demite. Exato. Ou não é assim? É o risco que ele tem do negócio e é o risco, a autoridade que ele tem de poder tomar suas decisões. Entendo. Doutor Tiago, e aí, assim, diante de todo esse... Eu até já citei esse questionamento, né? Mas aí já pertinho do nosso horáriozinho, já está, enfim, na reta final praticamente, eu queria trazer um questionamento para vocês. Como é que vocês veem, assim, eu acredito até que eu já fiz a pergunta, eu vou refazer, porque conversando a gente vai e volta na mesma pergunta, mas como é que as empresas que vão permanecer após crise, né, como é que vocês conseguem enxergar, né, a necessidade delas depois de futuras admissões, de readmissões, porque a gente sabe que algumas vão permanecer e outras não vão realmente ficar, infelizmente. Isso é o que acontece. O impacto econômico também é muito forte, né, e a gente ainda não está conseguindo sentir, mas algumas já sentem e outras já estão a caminho, outras certamente não vão permanecer. Como é que seria, qual é a visão que vocês têm para essas empresas que têm uma tendência natural a fazer essas readmissões, essas recontratações futuras? O que dizer a essas empresas, né? Isso então, eu falo da situação pós-crise. O pós-crise, a gente vai ter um mercado e o empresariado, tanto o mercado, empresariado e funcionários, vamos dizer assim, bem mais atentos e qualificados com suas funções em empresa. O empresário, ele vai contratar, ele vai ter um cuidado redobrado de como fazer a contratação. Eles vão utilizar-se mais dos recursos que a própria reforma trabalhista trouxe, né? Que, de antemão, eu achei que foi muito pouco utilizado. Podia o empresário fazer uma reestruturação maior na sua empresa, utilizando as novas modalidades de trabalho. Eu acho que essa parte de home office, teletrabalho, delivery, eu acho que isso está mudou muito o mercado. Então, as empresas, em tempo de recontratação, readmissão de seus funcionários, eu acho que eles vão estar bem mais preocupados. Eles vão utilizar-se mais dos setores de recurso humano, dos setores de contabilidade e do setor jurídico. A gente sabe que tem empresa realmente que a parte jurídica não tem financeiramente como contratar uma assessoria e tal, mas eu creio que eles vão hoje ver já com outros olhos
principalmente o lado contábil também. Eles vão estar bem mais atentos, assim, a gente vai ter um comércio, eu acho que bem mais profissionalizado. Eu digo tanto da parte empresariada, dos empresários mesmo, quanto dos funcionários. Então, vai ser eu creio que vai ser uma continuação, uma readmissão a curto prazo, assim, a longo prazo, e de poucas recontratações. Eu acho que a gente vai ter um mercado bem enxuto realmente aí. A gente vai passar ainda uns 2, 3 anos para frente para a gente ter algumas readmissões em larga escala. Então, eu vejo que as empresas que conseguiram segurar a crise e voltarem, eu acho que elas vão voltarem com outra visão, com outro pensamento de empresa. Assim, tomando precauções, medidas mais consistentes e procurando ter mais um controle fiscal. Isso. Principalmente o próprio controle interno, a própria gestão empresarial, né? A própria gestão da empresa. Eu acho que a gente vai ir começando a tomar assim, um rumo para esse norte. E, quanto juridicamente, as recontratações, as readmissões, elas vão ocorrer naturalmente, sem obstrução nenhuma. Um funcionário que ele demitiu, nada vai impedir dele recontratar de novo. Agora, ele vai ter que seguir alguns requisitos. Quais são? Se ele demitiu o empresário agora, aí ele quer recontratar em outra modalidade, ele quer contratar o cara como PJ, quer recontratar ele de alguma outra forma. Então, ele vai ter que ver na letra da lei, né, principalmente a reforma, se ele vai ter que seguir aquele período de 18 meses, tem os que são 6 meses, tem os que são 18 meses para fazer a recontratação de um novo tipo de contrato, né, de uma nova modalidade para aquele funcionário. Isso aí, a gente não se livrou, não. A CLT e a reforma trabalhista, ela é bem clara quanto a essas novas contratações. Não foi porque vivemos um período de anormalidades, com até a própria contratação dessas as demissões por essas MP, que a gente vai fugir do que já foi determinado e está em lei. E aí, aproveitando esse ganchozinho, doutor Tiago, me fez, inclusive, relembrar uma situação porque assim, a legislação toda ela não modificou, ela não mudou nada, a gente tem que estar aí atendendo também tudo aquilo que a própria legislação já traz. E uma das situações específicas para a questão de recontratação, o que me fez lembrar foi a história do FGTS mesmo. Se eu quero recontratar um empregado, e aí eu vou recontratar, ainda que seja na mesma função, ou sei lá, enfim, ou na mesma modalidade, tá? Como é que fica a questão do fundo de garantia? Porque a gente também tem um lapso de tempo, isso para não configurar fraude, inclusive, né, ao FGTS. Como é que fica essa questão, né, diante desse quadro? Pode, não pode? Repete, por favor, Leda. Eu não entendi direito. Repete, por favor. Veja só, para a questão de recontratação, nós temos, por exemplo, eu não posso readmitir um empregado, a gente tem que ter, até pode, mas a gente tem que ter a cautela em relação à questão da possibilidade de não caracterização de fraude ao FGTS, por exemplo. Sim, saquei o FGTS e eu tenho um lapso aí de 90 dias, salvo engano, para que eu possa recontratá-lo para evitar essa questão da caracterização da fraude. Numa situação específica como essa, como é que eu fico? Se eu demito daqui a 2, 3 meses, sei lá, a pandemia termina, acaba com tudo isso agora em junho, julho, e aí eu tenho um período em que ele vai, evidentemente, sacar o FGTS, mas para que eu possa recontratá-lo, evidentemente, eu também vou ter que respeitar esse lapso de tempo. O período, né? Isso. É aquilo que eu disse. Todo o lapso temporal e o período vai ter que ser respeitado. De qualquer forma de contratação de trabalho que você fez. Vai ter que ser respeitado. Eu vou demitir um cara agora, digamos, demitir pela força, não vamos mais citar força maior, vamos dizer que a gente demitiu o funcionário sem justa causa, normal, você vai ser demitido aqui sem justa causa, tá pronto. E daqui a 2 meses a empresa, eita, voltou, vamos readmitir aquele funcionário. Mas tem um prazo justamente para esses FGTS, para fazer a sua readmissão. E isso tem que ser seguido. Eu demiti um funcionário agora, você vai ser o quê? Vou lhe contratar como PJ. A empresa viu que para aquela função ele pode contratar um PJ. Gostava do funcionário, o funcionário era muito bom. O funcionário disse, agora eu sou meio, sou PJ, me recontrata. Ele não vai poder fazer essa recontratação. A Justiça do Trabalho não vai entender que
Ah, eu demiti por causa de uma pandemia, eu demiti. A demissão dele foi demissão nos moldes normais. Exato. O empresário, ele demitiu o seu funcionário pelos modos normais, sem justa causa, pagou os 40 multas do FGTS, pagou a rescisão, pagou tudo. Pagou tudo normalmente. Então, ele não vai poder recontratar esse funcionário para outro tipo de função. Digamos, o PJ, que é uma vedação, você tem que esperar 18 meses. Vai caracterizar a fraude. Exato. Vai caracterizar a fraude. Também. É. E aí, assim, uma outra questão que eu queria tratar, também voltando para a situação lá da Força Maior, porque eu volto a dizer, o pessoal tem pedido muitas situações parecidas com isso, e eu acredito que eles internalizaram essa possibilidade totalmente de ser feito, independentemente enfim, de autorização judicial. Eu queria que o senhor tratasse, inclusive, sobre isso um pouco conosco, doutor Tiago, porque, salvo engano, também houve, recentemente, a possibilidade de saque, eu acho que do FGTS, que antes nós tínhamos esse impedimento, dependíamos de alguma autorização judicial para sacar esse FGTS, né? E eu acredito que, recentemente, a Caixa Econômica, inclusive, disponibilizou algo nesse sentido. Eu queria que o senhor pudesse explanar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Então, a Caixa Econômica, ela se fazia valer de uma circular interna, que ela mesmo preparou, ela fez, dizendo que você só poderia receber, nesses casos de demissão de força maior, receber a integralidade do seu FGTS e habilitação de seguro-desemprego por uma decisão judicial. Muitos se entendiam que essa demissão teria que ser homologada e teria que ser judicializada. Eu não vi dizendo isso. A lei diz que deveria ter uma decisão judicial. O meu ponto de vista era que o funcionário, ele dessa entrada na Caixa, ia ser negado por essa circular, então ele procurava a justiça para dizer, doutor, eu fui demitido aqui pelo Instituto da Força Maior, tudo, e eu quero receber lá. E o juiz, ou intimaria a empresa, né, para apresentar a documentação realmente do que foi, mas é público e notório. De quê? De que existe um estado de força maior, então o comércio está fechado. O comércio está fechado. Tem aqui algumas empresas que foram liberadas por ser de essenciais à sociedade, supermercado, farmácia, mas os outros não. E o juiz dava uma sentença que o funcionário levaria para a Caixa. Então, isso estava tendo muita dificuldade na Caixa Econômica. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho, que fez uma recomendação à Caixa Econômica para que, desse jeito não tem como. E aí ela fez uma nova circular que permitiria o saque sem precisar de uma decisão transitada em julgado, isso é uma decisão judicial. Tem uma medida provisória, eu já procurei hoje, não consegui achar, mas eu já tinha lido, que o Ministério da Economia, Trabalho e Previdência, o Ministério aí, que está preparando justamente essa medida que não precisa mais, no termo de rescisão contratual, especificar que foi demissão por força maior. Vai ficar isento de colocar isso. Vai ser lá a demissão sem justa causa, vai ter os valores, a planilha do que foi, né, no seu termo de rescisão, e o funcionário vai levar para a Caixa Econômica. Quando vê que o depósito foi feito em cima só de 20% do FGTS, então já vai ficar subtendido qual foi o tipo da demissão e vai ficar liberado o seu saque. Automaticamente. Então, não vamos precisar mais dessa burocracia. Muitos empresários já estavam em contadores também, aperreados demais, porque fazia os termos, mandava o funcionário, ia para a Caixa, não recebia, voltava para o empresário ia para a contabilidade, mas não deu certo, você disse que isso podia fazer e não pode, está aqui o funcionário no meu pé do ouvido, na empresa, entendeu? Então, a Caixa, através do Ministério Público do Trabalho, a Caixa Econômica resolveu refazer toda essa reestruturação e editar essa nova circular, que passa a ter força para poder fazer os saques, sem precisar de uma medida judicial. Facilitar um pouquinho a vida do trabalhador, que já não está muito fácil. Aí o trabalhador, veja que não foi correto alguma coisa, ele procura a justiça, né? É isso que eu disse no início. Nada vai impedir que o funcionário vá pleitear na justiça algum outro direito ou mesmo esse direito. Ele, na hora, aceita. Ele quer receber.
Mas nada vai impedir. E se a empresa tiver documentação suficiente para contestar essa decisão, aí eu tenho a garantia e dou a certeza que vai ser um processo ganho. Okay. O que não pode se fazer é aquela questão que eu disse, fazer de boa, então tentar burlar um direito, tanto do trabalhador como tentar burlar a justiça, né? Fora dos parâmetros judiciais. Helena, Roberto fez aqui um questionamento antes, só para responder aqui ao nosso querido diretor, presidente. Deixa eu ver aqui o que foi, só voltar aqui um pouquinho. Foi sobre o trabalho home office. Né, Roberto? Deixa eu ver aqui. O trabalho home office feito. O home office utilizado de forma não estruturada no momento deve ser adotado em larga escala no futuro? Quais as recomendações? Então, Roberto, quanto a essa questão aí, o home office ela deve ser, tanto como agora, nesse momento, como no momento futuro, pós-pandemia, e como já tinha vindo na própria reforma trabalhista, o home office ele deve ser totalmente estruturado. A empresa, se o funcionário que aceitar fazer o trabalho home office, em comum acordado fazer o trabalho home office, a empresa tem que dar o mínimo de suporte para que ela possa trabalhar. A minha em casa tem internet. Se sua em casa já tem internet e seu trabalho não exige que seja uma internet de alta qualidade, não exige de programa mais específico, o computador que ela trabalha serve, ela vai dizer isso ao empresário. Mas se é uma empresa que trabalha com software de alta qualidade, tudo, e é específico feito num computador da empresa, onde a gente sabe que tem e-mails corporativos, o funcionário só vai conseguir acessar o e-mail da empresa através do próprio computador cadastrado corporativo. Então, ela tem que estruturar, sim, toda a parte do funcionário que vai trabalhar no seu home office. Dá o suporte de internet, dá o suporte de máquinas, dá o suporte técnico para isso. Então, eu vejo, Roberto, que vai ter que ter as recomendações que a empresa realmente possa adotar medidas de estruturação para o trabalhador home office. Inclusive, vem aquela situação de doença ocupacional, né? Nada impede que o funcionário, eu trabalho num tamborete, eu não tenho condições de ter uma cadeira apropriada como a gente tem no escritório. Tal. Vai sim chegar na parte de ter doenças ocupacionais para o trabalho home office. Nada impede isso. E outro questionamento rapidinho, vocês acreditam que parte das emissões resultaram em análise mais aprofundada das empresas e não retornam no futuro? Concordo, Roberto. Concordo plenamente aí. Eu acredito, particularmente, que as demissões, elas partem principalmente de uma grande análise de gestão da empresa. É isso que eu já vinha questionando há muito tempo. Não é simplesmente fazer as adoções das medidas que medidas provisórias, elas institui para você fazer. Você tem que ter uma análise se isso vai ser viável ou não. Então, para você até fazer uma demissão, você tem que ter uma análise estrutural para isso. E vai ter empresa que não vai conseguir retornar no futuro. Então, é você aplicar uma suspensão contratual, uma redução, um teletrabalho, um home office, mas se daqui a 2, 3 meses sua empresa não vai conseguir ter o mesmo faturamento, não vai conseguir sobreviver. É essa análise que realmente eu acredito que tem que ser feita, tem que ter uma gestão muito grande para isso. É por isso que eu disse que o pós-pandemia vamos trazer empresários mais qualificados na empresa. Que a gente sabe que tem empresário que quer fazer o do dia a dia. Não, isso aqui para mim tá bom agora. E não se preocupa com para frente. E a gente vê muitos preocupados realmente porque não tiveram uma assessoria, tanto contábil, jurídica, de recursos humanos, sobre a sua empresa, como é que ela poderia se comportar em meio a uma crise. Ok, doutor Tiago. E aí, assim, a gente já está no finalzinho, né? Eu não sei se nós temos mais perguntas que possam ser respondidas. Mirela Borges, uma pergunta bem interessante. Se temos mais alguma pendente, eu acredito que não. Não tem só um aqui de Mirela Borges, acho que dá para a gente responder aqui rapidinho. Dá uma olhadinha, acabando a suspensão do meu contrato, mas tem um filho menor de grupo de risco. O funcionário pode se recusar a voltar? Tem algum atestado, por exemplo, de isolamento que ele possa utilizar? Empresas adotam o seguinte: quem é de risco, funcionário que é de risco, ou então tem alguém de risco em casa, esse funcionário está liberado.
Não precisa nem de atestado, as próprias empresas estão fazendo a liberação. 14 dias ou mais 14, e o atestado você pode dizer que de acompanhante. Não, aí eu vejo que eu entro numa questão realmente, a gente entra numa seara bastante complicada, bastante complexa. Se a funcionária trabalha com questão de risco, porque a gente sabe que tem atendimentos, tem trabalhos que você não está completamente exposto, né? Não está completamente exposto. Mas aqueles que sim, que tem, e um filho de menor que pode ser caracterizado como de risco. Então, vai ser muito do que é o seu trabalho, Mirelle. Você efetivamente, sua função e seu cargo para isso, né? Eu creio que um atestado para acompanhamento hospitalar você que tem, mas um acompanhamento porque o seu filho é de menor, é de risco, eu creio que não vai ter. Mas você pode ter um atestado de você mesmo, do que você trabalha, está exposto, e alega, principalmente, que tem filhos de menores, pais idosos, que já são totalmente em risco, e empresa vai depender do seu gestor, né? Como ele vai se portar nisso aí. Ok. Doutor Tiago, e aí a gente vai partindo mais uma vez para a reta final da situação. Eu queria que o senhor pudesse, eu acredito até que o senhor já tratou, estou vendo o senhor falar muito da questão de gestão, e eu sei que nesse momento isso vai ser fundamental para todas as empresas, para todos os empregadores, eles vão realmente precisar disso, principalmente pós-crise, né? E aí, assim, eu queria saber que o senhor, assim, passasse quais as suas considerações finais, né, para as empresas, que orientação vocês trariam, principalmente no olhar mais jurídico da situação, né, dando a eles a condição enfim, de uma orientação acerca de evitar maiores passivos realmente trabalhistas. Que tipo de orientação vocês poderiam trazer para eles, considerações finais vocês poderiam trazer para os empregadores? Sheila, tem um aqui de Sheila, deixa eu ver aqui, Sheila. A empresa voltou a trabalhar após um mês de suspensão dos contratos e o funcionário se nega a voltar. Ele está pedindo demissão? Então, Sheila, a princípio, ele se negou a voltar. Não é que ele está pedindo a demissão, mas a empresa pode e deve fazer uma comunicação de retorno dele do trabalho. A primeira medida é o retorno ao trabalho. Manda lá a cartinha de retorno ao trabalho, se ele não responder ou se ele não voltar, aí sim, vai caracterizar não pedido de demissão, abandono de emprego. É essa a posição. Aí ele está se recusando a voltar, não vai voltar, mas vai voltar por quê? Porque está com medo, tá isso? Ele peça a demissão. Se ele não pedir a demissão, a empresa faz lá a cartinha de retorno ao trabalho. Dá o prazo lá a ele, acho que 30 dias, salvo engano, fica mandando ele não voltar, abandono de trabalho dá certo. A não ser que ele traga algum atestado ou traga alguma coisa que permita ele não voltar ao trabalho. Então, a situação vai ser essa. Manda a cartinha de retorno ao trabalho. Não voltou ao trabalho, demissão por abandono de emprego. Não vai ter justificativa para dizer que... O emprego seria caracterizado com 30 dias, é isso, doutor Tiago? Isso, né? Sim. Manda as comunicações, não voltou, pronto. Aí, essa entra muito na seara da Mirella também, né? Ela tem que ter, Mirella, você tem que ter o atestado para isso, alguma coisa, senão você vai ser caracterizado também no abandono de emprego. A gente uniu uma pergunta a outra aí. E nas considerações finais, acho que a gente já está no finalzinho, né, Lida? Isso. A gente não ter que retornar a live. As recomendações são as seguintes: os empresários, antes de qualquer medida, ele analise com o seu corpo jurídico, analise com sua assessoria contábil, qual realmente que fica a situação de não vou dizer nenhuma pós-pandemia, eu vou dizer, não acabou agora nesse prazo dos 3 meses que está vingando a medida provisória. Eu vou botar de 3 meses a medida provisória porque é o prazo máximo de uma redução do contrato, né? Da suspensão são 60 dias. Da suspensão 60 e da redução da jornada 90. Então, para mim, a medida provisória só vai até 90 dias. Depois você não vai ter o que fazer mais. Então, analise direito para você ver como é que vai estar o seu passivo trabalhista. Esse é o principal de tudo, o passivo trabalhista que a empresa pode ter. Então, antes de fazer qualquer ato, consulta a sua assessoria para poder saber como é que vai ficar o seu passivo. A demissão sem justa causa hoje vai ser mais viável ou
eu suspendo e tento reerguer a empresa, vai voltar. Vai dar uma chance para voltar isso aí. E se não voltar? Se as portas continuarem